Salve torcida corintiana. Bom, fiquei de gravar um pós-jogo para vocês de forma detalhada, de forma bem analisada do que foi o jogo aí entre Vasco e Corinthians aí, pelo jogo de volta da final aí da Copa do Brasil. Vasco 1, Corinthians 2. Fiquei aí de trazer para vocês aí falando, né, especificamente do jogo, porque o vídeo anterior foi mais de comemoração, né, de vibração ali, de comemorar mesmo. Não teve análise tática, não teve análise do jogo nenhuma. Então, prometi e vou cumprir, né? Promessa é dívida. Bom, vamos lá. Vamos estar falando aí desse jogo aí, dessa vitória do Corinthians aí por 2-1 contra o Vasco, tá? Aí, na grande decisão da Copa do Brasil aí em 2025, né? Que consagrou o Corinthians tetracampeão aí da Copa do Brasil. Bom, vamos lá, gente. Falar do jogo. O Corinthians sai na frente, tá? Ali com um belo domínio de bola ali do Yuri Alberto, que nem eu acreditei que ele conseguiu dominar aquela bola. Deu um tapa ali no canto ali, no contrapé, tirando ali o goleiro Léo Jardim do Vasco ali da jogada. Muitos até falaram que o Léo Jardim deu bobeira. Poderia ter saído naquela bola bem antes, porque poderia atrapalhar ali o Yuri Alberto, mas que bom que ele não fez isso. E o Yuri Alberto aproveitou muito bem. E sem contar do lindo lançamento aí, passe e visão de jogo do lateral direito Mateuzinho, que eu vou falar dele bastante nesse pós-jogo aqui, tá? Então aguentem aí. E aí o Corinthians abre o placar. Só que depois acontece o que sempre costuma acontecer com o Corinthians, que a gente tanto critica e cobra, que é a postura do time do Corinthians depois de abrir o placar. Que o Corinthians senta no resultado, o Corinthians para de jogar, o Corinthians fica com a bunda lá atrás, e não à toa, o Corinthians aí é amassado pelo Vasco no primeiro tempo, acaba sendo dominado totalmente pelo Vasco no primeiro tempo, só dá Vasco ali no restante do primeiro tempo. O Corinthians não joga mais, o Corinthians ali não consegue encaixar o seu jogo, e não à toa o Vasco ali, numa saída de bola errada do Ranieri, diga-se de passagem. O Ranieri tenta sair jogando ali, acaba errando o passe ali, dando a bola ali no pé do jogador do Vasco, dá o contra-ataque, e aí é um show de horrores ali a zaga, porque pega a zaga toda ali desarrumada, pega a zaga ali toda batendo cabeça ali um com o outro. André Ramalho falha, Maicon falha, todo mundo falha, e aí o Corinthians acaba tomando o gol de empate aí, e o Vasco melhor no jogo. E antes que eu me esqueça, antes do Vasco empatar o jogo, eu ainda juro pra vocês que eu falei na transmissão, o que eu vou acabar de falar agora pra vocês vão entender o contexto. O Yuri Alberto tem uma chance cara a cara com o goleiro do Vasco, uma baita oportunidade, só ele e o goleiro do Vasco, sozinho, ele isola a bola, chuta pra fora, desperdiça uma grande chance de poder estar, quem sabe, já matando o jogo e encaminhando aí o título, podendo ser o 2-0 do Corinthians naquela jogada ali. Ele desperdiça, o Vasco cresce no jogo, quem não faz leva, a bola pune, e deu o que deu aí, e o Corinthians acaba tomando um empate. E aí o segundo tempo, a gente espera mudanças do Dorival, pelo menos ali dar um chacoalhão na equipe, uma mudança de mentalidade, de postura dentro de campo, mas não, Dorival não mexe no time, confia ali no time. Por não falar em time, antes que eu me esqueça, vou trazer para vocês aqui a escalação que o Dorival entrou em campo, que eu particularmente não gostei. Aí ao longo do vídeo vocês vão entender o porquê que eu não gostei, e até que eu não estava errado, né? Quando eu trouxe no vídeo falando, né, que a provável escalação do Dorival, que foi realmente a que eu soltei para vocês um dia antes do jogo, e eu acertei em cheio, realmente foi o time aí que foi escalado, aquele tripé de volantes, com o Maicon, com o José Martínez e com o Ranieri, que eu desaprovei no vídeo que eu trouxe para vocês dando a minha opinião, que eu achava que o Carrilho tinha que entrar titular no lugar de um desses volantes, e foi dito e feito. Depois o Carrilho tem que entrar no segundo tempo para dar uma qualidade a mais nesse meio campo, para melhorar um pouco ali a saída de bola do Corinthians, para o Corinthians ficar mais com a bola, e foi dito e feito. Aí depois entra o Rodrigo Garro também, para cadenciar o jogo, segurar a bola, enfim. Aí entra o Vitinho, entra o volante André, e por aí vai. E aí, o Corinthians erra, na minha opinião, em sair jogando com 3 volantes, porque você chama o Vasco para cima, que foi o que aconteceu,
foi justamente o que foi o jogo. E você não tem a qualidade na saída de bola ali necessária para poder ficar com a posse da bola, para fazer chegar a bola com qualidade ali no Bidon, no Memphis Depay, no Yuri Alberto. Então o Corinthians teve dificuldade de ficar com a bola, de fazer a bola chegar com qualidade lá na frente. E o Dorival para mim errou, tá? Na escalação inicial. Só que eu vou falar bastante do Dorival, tá? Nem só são críticas que eu vou fazer ao Dorival aqui nesse pós-jogo. Tem os seus pontos de acerto também, de qualidade aí, que eu vou enaltecer e elogiar o técnico Dorival Júnior, tá? Então fiquem até o final do vídeo que vocês vão entender. E aí, gente, no segundo tempo, o Corinthians volta mal de novo. Assim como foi o primeiro tempo, o segundo tempo começa mal também o Corinthians, e aí o Corinthians tomando sufoco, e aí chega uma altura do campeonato, que é quando o Dorival começa a mexer no time, né? Coloca o Carrilho, coloca outros jogadores ali, né? Mas principalmente quando ele coloca o Carrilho, aí o Corinthians acorda, o Corinthians começa a jogar melhor, e o Corinthians ali, numa jogadaça do Breno Bidon, que é um jogador que eu tenho que pedir desculpas, que é um jogador que não tem problema nenhum aqui eu falar que eu errei, que eu estava completamente errado em relação ao Breno Bidon e tá tudo certo, que é o que a gente espera sempre, está errado, que o jogador quebre a nossa cara aí, calhe a nossa boca, né? E foi o que aconteceu. Bidon faz uma puta jogada que o cara do Vasco tenta quebrar ele, é isso mesmo, no meio campo ali. E o Breno Bidon sai da falta, fica de pé, puxa o contra-ataque, faz uma jogadaça, dá ali no pé do Mateuzinho, de novo o Mateuzinho faz a jogada do gol do Corinthians ali, dá uma enfiada de bola ali na linha de fundo pro Yuri Alberto cruzar pro Memphis Depay só empurrar pro fundo das redes e fazer o 2-1, que foi o gol do título, que o Memphis Depay foi decisivo nessa reta final de Copa do Brasil. Foi assim no jogo de ida contra o Cruzeiro, foi assim nesse jogo da volta aí no Maracanã contra o Vasco, e o homem teve estrela. Veio para isso, na verdade, é bem pago para fazer isso, para ser decisivo e dar títulos pro Corinthians. 5 milhões aí só pro Memphis Depay por conta do bônus aí no contrato aí de título. Pode pagar com gosto, tá, Corinthians? 5 milhões você pode pagar com gosto porque o homem deu o título da Copa do Brasil pra gente. Ajudou aí, então dessa vez eu não vou ficar na bronca por esse bônus e essa premiação. Entendeu? Dos 77 milhões do título, o que é 5 milhões você dá pro Memphis Depay? O cara deu o título pra nós, pô, da Copa do Brasil. Então, bem pago. Merece. Justo. E aí, de novo, vamos ter que falar do Mateuzinho. O que o Mateuzinho jogou nessas finais de Copa do Brasil, hein, gente? Esses jogos decisivos, hein? O quanto que melhorou o Mateuzinho no Corinthians, cara. A evolução desse jogador. Ele é muito Corinthians, gente. Esse cara é foda. É fora de série. Parabéns aí pro Mateuzinho aí que representou aí o torcedor corintiano. O cara terminou em alta, jogou muita bola aí no Corinthians aí, melhorou demais. Não tenho dúvidas que ainda vai ser um dos melhores lateral direito do futebol brasileiro, tá? É um jogador que para mim foi o que mais evoluiu. Foi o que para mim mais cresceu aí no Corinthians, é claro, junto com o Breno Bidon, que é outro cara que a gente tem que tirar o chapéu. É um moleque aí que mostrou personalidade. Para mim, terminou mais em alta e melhor do que o Rodrigo Garro, pra vocês terem uma ideia. Esse moleque não pode ser vendido por menos de 25 milhões de euros, gente. Tô falando sério. Eu aqui, que fui um cara que bati muito, cobrei, critiquei o Breno Bidon, sou o mesmo cara que estou falando aqui. Esse moleque não pode ser vendido por menos de 25 milhões de euros. Você vai estar doando ele aí para algum clube, se você fizer isso. Breno Bidon jogou demais essa reta final aí de temporada. O moleque tem personalidade, inclusive estão até brincando aí, chamando ele de Pedro de Itaquera. Enfim, não vou me apegar muito a isso, né? Brincadeiras à parte, mas jogou bola demais o Breno Bidon. Pode até não ter sido o melhor da final da Copa do Brasil, que pra mim, na minha opinião, eu vou trazer pra vocês aqui o melhor. Já adianto pra vocês que foi o lateral direito Mateuzinho, disparado. Que esse cara jogou de bola, cara, foi um absurdo. Defensivamente, ofensivamente, que baita lateral que a gente conseguiu encontrar aí. Que lá atrás a gente criticava muito, né? Por ser terceira opção do Flamengo, por ter sido chutado do Flamengo, mas tá aí, ó. Jogou muito no Corinthians aí. Correspondeu. Valeu o investimento aí dos 20 milhões.
barato, inclusive. Hoje em dia é raro encontrar lateral assim. Então, quer dizer, o Flamengo, né, fez um grande favor pra gente, né? Chutou 2 jogadores que hoje são titulares do Corinthians e jogando muito. Mateuzinho na lateral direita e Hugo Souza no gol, né? A defesaça que ele fez no chute lá do Ryan é brincadeira no final do jogo. Goleiro que passa segurança. Goleiro aí que é uma muralha no Corinthians. Já podemos começar a cogitar que se torna ídolo do Corinthians já, né? Hugo Souza, né? Um título paulista e uma Copa do Brasil. Não só ele, né? Mateuzinho também. Gustavo Henrique, né? Outro que foi chutado do Flamengo também. Que é o nosso principal zagueiro hoje. Muito bem, zagueiraço, Gustavo Henrique aí também. Outro que calou nossa boca. Gente, são vários os elogios, tá? São vários, tá? José Martínez, que eu pedi aqui a saída dele, fez uma puta partida, jogou demais. Um leão dentro de campo, entendeu? Agora vem as críticas negativas. O Ranieri pra mim foi mal, tá? O Ranieri, na minha opinião, foi mal. O Ranieri deu o gol pro Vasco, tá? André Ramalho mal também. Falhou ali no lance ali que o cara do Vasco ali cruzou com facilidade, tratou o André Ramalho como se fosse uma criança, entendeu? Uma facilidade pro cara ali passar pelo André Ramalho e cruzar com liberdade a bola que deu o gol ali do Vasco, né? O cruzamento. O Maicon, né, gente? Só toque pro lado e pra trás. Então tem alguns jogadores que a gente cansa de falar e não à toa pega no pé, né? E não dá, gente. Não tem condição. Maicon, André Ramalho, enfim. Tem jogadores que não têm a menor capacidade de jogar no Corinthians. Mas fica para um outro vídeo, fica para uma outra oportunidade aí, uma outra hora, pra eu estar trazendo aí conteúdo só falando disso. Mas enfim, gente, a maioria jogou bem, tá? Yuri Alberto, apesar de ter perdido aquele gol feito cara a cara, mas como é que eu vou falar mal do homem, velho? O cara fez o gol e deu assistência pro gol do título lá do Memphis Depay. Gol e assistência. E o Dorival tava certo, né? Em acreditar no Yuri Alberto até o fim, né? E não desistir desse jogador, né? Parabéns, Dorival. Que agora é o personagem aqui que eu vou falar pra vocês, que eu queria citar pra fechar esse vídeo de pós-jogo aqui, pra ficar com chave de ouro e completo, como eu prometi pra vocês, pra estar falando desse Vasco 1 e Corinthians 2. Dorival, hein? Pois é, o homem tem estrela nessa competição, né? Na Copa do Brasil, né? Tetracampeão, igual o feito do Felipão, né? Que era o maior vencedor da Copa do Brasil. O Dorival se junta aí ao Felipão. 4 títulos, né? E por 4 clubes diferentes, hein? Não poderia ser diferente no Corinthians, né? Ganhou no Santos, ganhou no Flamengo, ganhou no São Paulo e agora ganhou no Corinthians também. O homem tem estrela, velho. Sabe jogar a competição. E ele também falou, né? Depois do Campeonato Brasileiro lá, depois daquela sapecada que a gente tomou do Cruzeiro no 3-0 pelo Brasileirão, ele disse que na Copa do Brasil seria diferente e foi. Ele prometeu e cumpriu. Parabéns, Dorival. Parabéns. Eu aqui pedi a sua saída, eu disse que sem condições, eu disse que não dava mais para continuar o Dorival, eu disse que fora Dorival, chega. Mas sabe por que eu tô falando isso agora, pessoal? Porque não só porque o Corinthians foi campeão, mas o que ele fez no final do jogo. Eu critiquei sim a escalação inicial, mas olha a inteligência do Dorival. Ele viu que o Fernando Diniz colocou o Veguete, que é um cara perigosíssimo na bola aérea ali, no jogo ali aéreo ali de cabeça. O que ele fez? Olha a inteligência do Dorival, que agora eu não vou chamar mais de Pardoval e nem Burrival, viu? Então, agora é intelectual. Eu vou chamar o Dorival, né? É o nosso professor intelectual aí. Por que eu falo isso? Ele aumentou a estatura, gente, do time. Colocou João Pedro Tchoca, colocou Andileri, foi tirando tudinho os jogadores baixinhos do time, tirou o Bidu, gente, pra pôr o Andileri. Olha a inteligência, porque o Andileri é mais alto. O Andileri tem mais de 1,80 de altura. Colocou o João Pedro Tchoca, que tem quase 1,90. Colocou o volante André. Ele aumentou a estatura do time, gente, porque viu que a jogadinha do Vasco era chuveirinho dentro da área. Parabéns, Dorival. Você fez exatamente o que a gente espera de um bom treinador. Você mostrou que a gente está errado, principalmente eu. Você calou a minha boca. Você mostrou que a gente pode ainda acreditar num bom trabalho seu aí a longo prazo. No curto prazo é óbvio que a gente pode falar aí que com o título da Copa do Brasil foi um bom trabalho.
Mas eu ainda espero muito mais, Dorival. Eu espero que você coloque o Corinthians numa posição melhor no Campeonato Brasileiro. Quem sabe traga um título de Supercopa pra gente, traga um título paulista, traga um título de Libertadores, quem sabe. Por que não? Sonhar é de graça. Ué, já mostraram com sobras aí vários e vários motivos que podemos acreditar nesses jogadores e inclusive no próprio Dorival. Então parabéns, Dorival. Você escutou aí um monte de crítica, inclusive minha, de vários jornalistas, de quase todo mundo aí. Calou nossa boca, entendeu? Que inclusive até mandou uma indireta pra gente, né? E tá tudo certo, Dorival. Pode mandar indireta, fique à vontade, pode desabafar. Chegou a xingar e tretar aí com o torcedor do Corinthians. E tá tudo certo, isso é Corinthians. A gente tem algo em comum, que é o bem do Corinthians. A gente só quer o melhor pro Corinthians, entendeu? Pode ser que a gente passou do ponto, pegou muito pesado, mas é tudo pro bem do Corinthians. E no final das contas parece que deu certo, funcionou. Então é isso. Eu espero que o Dorival daqui em diante possa ter aí paz, possa ter tempo de trabalho, paciência com ele aí, que deem os reforços para ele dessa vez e que agora possa ter um trabalho mais tranquilo, mais sossegado, né? Com mais tranquilidade. Então é isso. Parabéns a todos aí, entendeu? Jogadores, Dorival, principalmente a torcida do Corinthians, que é foda, que é pica, a torcida do Corinthians. Eu sempre falo que é a melhor do mundo, é a melhor do Brasil, entendeu? Não tem torcida igual a do Corinthians, entendeu? Apoiaram, acreditaram, foram lá incentivar os jogadores depois retribuiu. Parabéns, parabéns a todos os envolvidos aí. É isso, gente. Corinthians tetracampeão da Copa do Brasil. Corinthians aí que vai enfrentar o Flamengo agora na Supercopa. E é isso, gente. Vamos que vamos. Vamos acreditar. Esses jogadores mostraram que são capazes de coisas grandes. E eu não espero menos do Corinthians, que é gigantesco. Entendeu? Parabéns. Parabéns. Se eu esqueci de falar alguma coisa de alguém, peço desculpas, tá? Mas eu acho que eu fui aí bem no pós-jogo aí, falei os principais pontos, né, que eu tinha para falar, né? Mateuzinho, Bidon, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Memphis Depay, Yuri Alberto, José Martinez, Dorival. Parabéns, velho. Parabéns. Calaram minha boca como eu pedi e queria. Fizeram aí. E agora ganharam respeito e moral aí comigo aí. E agora eu não vou criticar e cobrar não tão cedo. Pelo menos não da minha parte. Né? Ganharam aí um voto de confiança aí. E é isso. Vai, Corinthians. Vamos que vamos. Deixa seu like aí para fortalecer, que é importante. Se inscreva no canal Fiel Timão. Deixe a sua opinião nos comentários. O que você achou desse título do Corinthians, essa vitória do Corinthians contra o Vasco aí por 2-1. E é isso, gente. Até a próxima aí. Valeu. Vai, Corinthians.